Olá a todos, aqui é a professora Ari novamente, e hoje na nossa aula de História Geral, História Internacional Contemporânea, nessa aula 10 nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente fez introdução na aula 9. Então, na aula 9 a gente começou a falar sobre o contexto atual do continente europeu, do fator político-econômico da última década, e o principal acontecimento na última década, com certeza, foi o processo de Brexit do Reino Unido e sua saída da União Europeia. Então, hoje a gente vai se aprofundar mais nos aspectos que eu comecei a falar na aula anterior, para a gente poder entender de fato o que ocorreu, né? Quando, como, por quê e os possíveis desdobramentos. O Brexit foi um processo de separação do Reino Unido do bloco econômico União Europeia, mais especificamente a saída do Reino Unido da União Europeia, para que a região, né, os países que compõem o Reino Unido, pudessem vir a ter maior autonomia, principalmente no comércio internacional. Então, o Brexit, como eu falei na aula anterior, no literal significa saída da Britânia, ou seja, saída do Reino Unido da União Europeia. Assim, o desdobramento né, o desmembramento, aliás, do Reino Unido desse bloco foi decidido através de um referendo, né, de uma votação direta, em que mais de 30 milhões de pessoas, né, que moram no Reino Unido votaram a favor da continuidade ou contra a continuidade no bloco, né? Então, assim, quais foram os resultados dos países participantes aí que compõem o Reino Unido? Na Inglaterra, mais de 50% foi favorável à saída do bloco. O país de Gales também, mais de 50% favorável. Na Escócia, mais de 60% foi contrário a essa saída. E na Irlanda do Norte, também mais de 50% foram contrários à saída. E aí, no cômputo geral, no resultado geral, ganhou os favoráveis à saída do bloco econômico. Mas, como eu já havia dito também, foi uma votação apertada, em que os que optaram pela saída venceram por menos de 52% dos votos. E, de fato, o Reino Unido deixou a União Europeia em março de 2019. Então, foi, né, um processo aí que se estendeu até 2019. E aí, ficaram questões em relação a isso. Tudo bem, saímos do bloco, agora estamos autônomos nas relações comerciais, mas o que isso de fato muda, o que isso de fato vai trazer de consequências? Vão ser criadas políticas específicas para o Reino Unido agora? Como que vai ficar a questão, né,
não só das políticas externas, comerciais, de relações internacionais, mas também as políticas internas, as políticas públicas. Como que vai ficar o processo de imigração? Os países do Reino Unido, eles vão se tornar mais protecionistas ou eles vão continuar com uma certa política de imigração, né? Então, tem essas e diversas outras questões que foram colocadas pela população do Reino Unido em relação ao que essa saída, ao que esse Brexit vai representar na prática. Como eu já disse na aula anterior, hoje, 2022, ainda não se tem respostas claras em relação a isso. Mas se a União Europeia, né, o que ela é de fato? O bloco continua existindo, porém agora sem o Reino Unido. E o que ela se propôs na sua Constituição e o que ela continua sendo hoje em dia. A União Europeia, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, tendo como objetivo primeiro uma administração conjunta dos recursos que seriam essenciais, até mesmo para evitar novas guerras, e recursos muito voltados para a questão de infraestrutura, questão de abastecimento em energia, combustíveis, né? Esse tipo de recursos de matérias-primas. E de 1985 em diante, houve uma flexibilização entre as fronteiras dos países membros para facilitar o comércio terrestre, né? Ou seja, o comércio continental. E essa facilitação, logicamente, promoveu uma maior circulação de pessoas, de capital, de produtos e a facilitação na prestação de serviços. Tanto que, por exemplo, numa questão de transporte, você pode se locomover de trem de um país para o outro na Europa. E isso tem a ver com esse contexto da União Europeia. Além disso, acho que a principal medida, né, a principal ação tomada por esse bloco foi a definição de uma moeda única em todo o continente, que é o euro, que também, como eu já falei, ele é a segunda moeda mais forte economicamente do mundo. Ela só fica atrás do dólar. Hoje, a União Europeia é adotada por 19 países, ou seja, países que, né, levam seus acordos, sua legislação na prática, mas tem 28 países membros e 7 instituições que foram constituídas dentro desse bloco. O Conselho Europeu, que define as regras do bloco, o Conselho da União Europeia, que reúne um representante do governo de cada país, tem um parlamento próprio da União Europeia para definir legislação própria,
Tem também a Comissão Europeia, que seria parte do executivo, né, de como as legislações, as regras vão ser colocadas em prática. Tem uma Corte de Justiça para representar o judiciário do bloco e também um Banco Central Europeu, que é de suma importância, já que o bloco é especificado em uma única moeda, que é o euro. Assim, a União Europeia, ela é de suma importância para, não só para os países membros, mas para todo o continente, porque ela caracteriza a economia local. E se caracteriza a economia, ela também caracteriza a política. Como eu falei, ela tem legislativo, executivo e judiciário, como se fosse, né, o esquema político de um país. Então, ela tem a personalidade de uma nação, mas que, no caso, agrega diversas nações. O Reino Unido, ele entrou na União Europeia em 93, mas mesmo assim, quando ele entrou, ele não tinha aderido completamente às regras. Por exemplo, ele não tinha aderido ao euro como a moeda principal, né, do país e do continente, e também não tinha aderido à abertura de fronteiras. Isso foi aos poucos. Então, historicamente, sempre teve essa questão do Reino Unido com certo pé atrás, com uma certa questão em relação à sua soberania, em relação ao bloco. E aí vem a principal questão, porque o Reino Unido deixou a União Europeia. Aí vem os pontos que eu havia colocado na última aula, que na verdade são pontos compartilhados por boa parte dos países europeus, mas que acabou motivando mais o Reino Unido a sair do bloco. Então, tem todo o fator da imigração, né, da crise dos refugiados, da crise econômica, da ascensão de governos de direita ou extrema direita, de um senso de nacionalismo para realmente proteger, né, os países da região. Então, tudo isso, vamos colocar de 2008 para cá, né, que é quando veio a crise, a grande crise econômica, tudo isso veio enfraquecendo essa relação do Reino Unido com o bloco. E aí tem os posicionamentos, os discursos, por exemplo, de quem defendia o Brexit, né, o processo do Brexit, de que, por exemplo, o orçamento britânico custeado pelo bloco era muito baixo, né, um percentual não tão significativo. Outra coisa também que, por exemplo, os custos de energia para quem participa da União Europeia acaba sendo mais alto do que para quem não participa, porque tem todas as regras em relação à questão ambiental, ao processo de energia limpa, de sustentabilidade. Então, também havia esse discurso. E também em relação a políticas internacionais. Então, qual era o argumento
dos favoráveis ao Brexit. As políticas internacionais já não favorecem mais o Reino Unido como antes. Então, que é um ponto que deveria ser repensado. E aí, por fim, com todas essas colocações, com todo esse processo de questionamentos, de críticas à União Europeia, o Reino Unido faz o referendo em 2016, em 2017 começa o processo de saída da União Europeia e em 2019 esse processo é findado e, pelo menos teoricamente, o Reino Unido passa a ser autônomo em relação ao bloco econômico. Mas, como eu falei, os resultados ainda estão sendo verificados, ainda estão, os desdobramentos ainda estão acontecendo. A pandemia com certeza prejudicou essa percepção da validade, né, do processo do Brexit, mas de fato o Reino Unido tem agora a sua autonomia. Eu acho que a grande questão fica em relação às estratégias da região, em relação à política, economia e relações internacionais, para que essa saída do bloco realmente tenha sido bem sucedida, tá? Então é isso, gente. Agradeço pela sua atenção, pela sua participação e até a próxima.